Olá pessoal, mais um vídeo sobre os conceitos básicos do processo de custeio. Lembrando que nos vídeos anteriores nós destacamos a particularidade que existe no processo de frigorífico, onde se adquire um produto e após o processo de produção esse produto se transforma em vários. Então existe um nome técnico para esse processo que é chamado produção conjunta. Nesse exemplo aqui nós temos um processo de abate. Então temos um animal, que é a origem, e temos o resultado dessa produção, que são as peças com osso, que é proveniente do resultado do abate. Na lateral aqui no lado direito, nós temos o custo variável, que é o custo da matéria-prima desse abate. Então temos aqui o valor do produto em si, os créditos de impostos, né, e desconto, o acréscimo de frete, algum outro acréscimo que houve durante o acerto, comissão, e o resultado final desse abate custou 255 mil, né, para esse peso total de abate. O rateio do custo é sempre pelo peso, então a quantidade de animais ou quantidade de peças que foram geradas não é relevante, tá? Então sempre é considerado o tipo de cálculo do produto. Então, se o tipo de cálculo do produto é por quilo, né? Então calcula-se o valor por quilo, a quantidade passa a ser irrelevante para a parte de custeio. Então, por isso que aqui a gente está destacando 100% o peso. Para realizar esse rateio, né, então a gente tem 255 mil de custo variável, tá? Então não estamos considerando o custo fixo, que é mão de obra, depreciação, entre outros, né, o custo de produção. Nesse cenário é apenas o custo variável, que é o custo da matéria-prima. Para realizar o rateio desse custo para o produto que foi produzido, se for realizado um rateio simples, a gente vai chegar nesse seguinte cenário. Vamos fazer juntos aqui, regra simples. Vamos pegar o custo total do produto, tá? 255 mil. Vamos pegar o peso total que foi gerado e fazer a divisão um pelo outro. Então chegamos no valor de 8,75, tá? Existem outras formas de rateio, principalmente a nível de tempo de produção. Então calcula-se qual o produto que levou mais tempo, qual que dá mais trabalho, e aquele leva um percentual maior de custo, tá? Então existem algumas regras nesse sentido. Como a produção é conjunta em frigorífico, fazer esse rateio por tempo de produção é um tanto complexo e não se chega a um valor correto. Porque para você produzir o traseiro, necessariamente e obrigatoriamente você tem que produzir os demais. E no caso desse cenário aqui de abate, o tempo praticamente é o mesmo, porque a carcaça é a mesma, né? Então o resultado final não tem como você separar por tempo de produção, porque o tempo de produção para produzir a carcaça para colocar na câmara é o mesmo para todos. Então por isso que o rateio é sempre realizado pelo peso líquido. Então, realizando essa regra simples, a gente tem, né, o valor do custo variável dividido pelo peso, que vai dar um valor de 8,75 para todos os cortes. Só que nós sabemos que na hora da venda, cada corte tem um peso, né, tem um valor diferente. Se nós aplicarmos essa regra simples, o que vai acontecer? Quando você for vender um traseiro que tem um custo maior, o lucro vai ser maior. Em contrapartida, quando você for vender o dianteiro e a PA, muito provavelmente esses cortes sempre vão dar prejuízo, porque o valor de venda deles vai ser sempre menor. Então fica ruim para você conseguir mensurar quando você está ganhando e quando você está perdendo. Por isso que a gente não aplica essa regra simples, tá? Para esse cenário, existe uma regra chamada regra de ponderação, que é essa regra aqui que a gente vai apresentar agora. Pega o que foi produzido, então aqui a gente está repetindo o que foi gerado por estoque, tá? Aplica-se o valor de mercado. Esse valor de mercado pode ser uma tabela de preço, pode ser uma média de venda, tá? Você vai fazer uma previsão.
se eu fosse vender esse produto com esse peso, o que ele ia me gerar de valor? Então, você aplica o valor unitário, calcula o valor total, então essa venda me geraria, teoricamente, 276 mil. E aplica a regra de ponderação, quer dizer, o que representa cada produto sobre o valor de mercado, tá? E aí você chega no rateio do valor de custo. Essa regra é apenas para distribuir o valor, ele não acrescenta nem um centavo a mais. Você pode olhar aqui que o valor final é o mesmo valor do custo. Porém, cada produto ele vai absorver um valor maior ou menor conforme o seu valor de mercado. Então a regra ela é muito simples, tá? Ele pega o valor de custo, divide pelo valor total da venda e multiplica pelo valor total da venda do respectivo produto. Tá? Depois disso, você já tem esse resultado aqui. Basta você pegar esse valor e dividir pelo peso. Tá? Com isso, cada produto vai receber um valor diferente. Se o produto tem um valor de venda, né, teórico ou um valor médio de venda histórico maior, ele vai absorver um valor de custo maior. O mesmo acontece o inverso. Se o produto for um histórico de venda, uma média de venda ou uma previsão de venda com um valor menor, consequentemente, ele vai absorver um valor menor de custo. E aí você tem o rateio mais dentro da sua realidade. Tá? Então, esse valor de custo é o que a gente considera a nível do cálculo do sistema. Então, ele sempre vai aplicar a regra de ponderação para que o custo do produto ele seja coerente e dentro da realidade da empresa. Tá? Então, essa regra de ponderação é muito utilizada e tem que estar na nossa cabeça, porque todo o processo, abate, desossa, ele utiliza essa regra de ponderação. Entrou produção conjunta, que é onde você entra um produto e sai vários, nós aplicamos a regra de ponderação sobre o valor de mercado.